Pessoal, boa noite. Então, quer dizer, para a aula de amanhã. Então, esse é o livro texto que a gente está usando, Rede de Computadores na Internet. Essa é a última versão em português, tá? Se puderem ler a última versão em inglês, eu recomendo, mas está muito caro na Amazon, então talvez vocês tenham que esperar. Essa última versão em português é muito boa também. Então, o conteúdo do livro é esse aqui, é um bom livro. A gente vai focar muito nessa parte de rede sem fio e o capítulo 1, então eu já li os capítulos 1 e 6 brevemente. Então, o que a gente vai ver hoje é o que é a internet, o que são protocolos, a gente vai tentar cobrir o capítulo 1 quase todo hoje, tá bom? Então, o que é a internet? A internet nada mais é do que uma soma, né, de elementos, de redes, né, controladas por empresas ou organizações, e essas empresas ou organizações que operam via protocolos comuns, e essa soma de elementos é que forma a internet. Ou seja, então não tem nada mágico, não tem uma organização mundial da internet que governa tudo, não é uma empresa, não é um governo, é a soma de diferentes redes que decidiram falar protocolos comuns e trocar dados entre si. Tá? E aí, a essas organizações que hoje controlam o roteamento ou têm esquemas de roteamento, a gente chama de ISP, Internet Service Providers, né? Que eles podem ser globais ou regionais, a gente vai ver isso mais para frente. As redes vão poder ser corporativas e as redes móveis tomando cada vez mais. Então é a soma desses elementos que são chamados roteadores, responsáveis por controlar rotas, e esses enlaces de comunicação, né? Que podem ser sem fio, como rádio, ou cabeados, como a gente pode saber, como a gente normalmente vê. Esses dispositivos conectados à rede vão ser chamados de hosts ou hospedeiros finais quando estão rodando aplicações de rede. Tá bom? E cada vez mais coisas têm tomado acesso à internet. A gente tem visto coisas como IoT, porta-retratos IP, câmeras IP, relógios, né, tipo, como a gente falou, né, a IoT está aí, e cada vez mais presente, com cada vez mais dispositivos. A gente tem diversas aplicações cada vez mais populares, como navegação, correio, mensagens instantâneas, armazenamento de arquivos, jogos, vídeo, blog, redes sociais, trabalho cooperativo. Praticamente quase todas as aplicações que a gente usa hoje em dia são aplicações em rede. Até mesmo IDEs hoje estão falando muito comuns de serem usadas em rede. Então, a internet é essa questão de rede, né, onde ela é livremente hierárquica. O que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de todo mundo poder ter o mesmo nível de estabelecimento, as organizações podem hierarquizar isso aqui. A gente vai ter a questão dos protocolos. O que são protocolos? São regras que controlam o envio e recebimento de mensagens. São as regras que vão dizer quais são as linguagens que a gente está usando. Essas regras são definidas em padrões, ou F6 ou padrões de ETF, né? E existem diversas delas, inclusive algumas bastante engraçadas, como a internet orientada a pombos, e sugiro que vocês procurem. A infraestrutura de comunicação vai permitir o uso de aplicações distribuídas. Hoje em dia ninguém tem uma aplicação de e-mail instalar no computador, todo mundo usa webmail, e que vai prover formas da gente programar aplicações para a própria internet. A gente vai ver algumas coisas quando a gente falar de MQTT e CUP. E a IoT é cada vez mais comum, a gente tem falado sobre isso, e ela também tem que estar dentro da internet, mas com protocolos específicos para a IoT. Redes veiculares também cada vez mais comuns, também junto com essa questão de IoT, também falando sobre distribuição de dados, V2V e V2I, V2V é veículo para veículo, e veículo para a internet. Protocolos, como eu falei, são um conjunto de regras bastante específicos, vão definir o formato e a ordem das mensagens enviadas pelas entidades de rede. Isso, e ações tomadas quando a transmissão e recepção, isso aqui é muito importante, né? Isso é importante, isso vai cair na prova, então por favor estudem, leiam esse capítulo, né? Os protocolos de rede são de máquina para máquina, né? Mas com o objetivo de chegar nos seres humanos. Então, os protocolos servem para comunicação entre pessoas. Quando a gente falar de OT, a gente vai estar falando de protocolos machine to machine, máquina a máquina, que não tem interesse de estabelecer comunicação entre pessoas, mas entre dispositivos. Então, por exemplo, aqui tem uma resposta, assim, um protocolo humano perguntando o número de horas e um protocolo que perguntando máquinas de rede. Aqui sobre a nossa periferia, né, sobre a borda da internet, a borda são os hospedeiros e os data centers, ou seja, onde tem processamento, redes de acesso ao meio físico, ou seja, o processamento está mais na borda da rede do que no núcleo da rede, onde no núcleo você vai ter roteadores interconectados e redes dos operadores.
Esses enlaces de comunicações podem ser tanto cabeados, que é o enlace da tua operadora chegando na tua casa, ou enlace sem fio, que é do teu computador para o teu switch de casa, para o teu AP de casa, ou, por exemplo, o enlace do teu celular. Esses sistemas vão estar conectados ou enlaces sem fio de longa distância, como, por exemplo, o 5G, 4G, rede de acesso corporativo, que é o que a gente tem em empresas, ou rede de acesso providencial com o nosso provedor caseiro. E a gente vai ter que considerar coisas como a largura de banda, o número de bits que eu posso transmitir por segundo, que é o que a gente paga, ou e essa salinha compartilhada ou dedicada. Eu já falo para vocês que a maior parte dos casos ela é compartilhada. Então, o quão rápido significa ser rápido, isso difere, né? Para a tua aplicação de casa, para uma aplicação médica, uma aplicação industrial, para uma aplicação do IoT. Então, isso vai ter que ser avaliado caso a caso. Para muitas aplicações, 1 mega por segundo é em tempo infinito. Para outras aplicações, o 100 mega por segundo é muito pouco. Você pode ter uma aplicação de IoT monitorando a temperatura de uma ponte, quando você pode ter a aplicação de dados de um telescópio. Acesso de escada foi frequentemente usado, isso já se passou, né? Usando 56K. Por exemplo, o que acontecia é que a voz, quando ela é digitalizada, ela pode ser digitalizada em até 64 kbps. Então, a linha telefônica transportava 64 kbps, sendo que 8 era usado para controle e sobrava 56 para acesso direto. Frequentemente a gente acabava tendo menos, né? E a gente acabava aproveitando essa infraestrutura de telefonia. Teve um produto da Embratel chamado DVI, que na verdade dava incríveis 114, se não me engano. Isso, mentira. 120K de acesso. Como é que esse 120K funcionava? Você tinha duas linhas telefônicas, uma de 51, trocando 56 e outra trocando 64. Quando alguém te ligava, caía para 56. Então, na prática, isso era muito interessante. Tá? E tudo isso vem da digitalização do sinal. Os telefones tradicionalmente eles funcionavam de forma analógica, né? E a gente houve a digitalização do sinal que frequentemente causava ruídos e problemas na comunicação. Surgiram os modems, que são equipamentos que a gente vai chamar de vem de modulador e demodulador, que pegava o sinal analógico e transformava em sinal digital, tá? Isso era bem legal, muito interessante. A gente usa modems até hoje, até com algumas outras funções. Então a gente podia modular em termos da amplitude do sinal, da frequência do sinal. A gente vai ver isso mais na próxima aula, quando a gente fala sobre os princípios da comunicação sem fio. Modular em termos de fase, que é o que a gente faz muito em função que a gente faz muito em redes celulares também. E o mais frequente eu vou ter diferentes formas de modulação, né? Até os primeiros modems transmitindo a 14K e os últimos modems para acesso de escada 56K. Depois surgiu as redes DSL, a Velox começou como uma rede DSL, né? Onde eu tinha uma central onde eu fazia um splitter, que é de central de dados única, onde eu fazia um splitter, né, para a rede telefônica e para a rede de dados. Tá? Então, esse dispositivo aqui pegava os dados da tua central telefônica, de SLAM, multiplexador de acesso, e transportava os dados da tua rede de dados num único device. Tá? Espectro de frequência. As redes cabeadas, TV a cabo, né, com cabo coaxial, como até hoje a NET é, e podendo chegar até 30 MB de descida e 2 MB de subida. E por isso vocês vão ver planos da NET de 30 MB ou de 15 MB até hoje. Rede de acesso doméstica, né? Até hoje usando o modem para o ponto final para a central telefônica e o resto sendo a tua rede local. É muito comum hoje em dia todos esses três dispositivos, o modem, o roteador e o AP, serem uma única máquina. E é muito mais do que 54K. Hoje em dia a maior parte deles são modems N, modems AC, até GB às vezes. Né? Para a internet, a gente vai ter o acesso do roteador, que vai ter um enlace com um provedor de acesso à internet institucional, ou um provedor pago, ou um provedor próprio, né? Ou a própria rede corporativa é um provedor de acesso que troca com a web e com diferente velocidade. Na rede sem fio, hoje em dia, a gente começa com as LANs sem fio, ou seja, Local Area Networks, rede de acesso local, ou seja, a rede de acesso da tua casa, que vão funcionar em redes BGNAC, com taxas de até 1.300 MB por segundo. As redes sem fio mais populares são as redes N. As redes AC vão se tornar o padrão mais popular dentro de alguns meses. Tá? 802.11 é o protocolo para comunicação sem fio. E em termos de longa distância, a gente tem 3G, 4G e LTE. Eu peço que vocês notem a seguinte coisa. Né? O 802.11 é um padrão I3E, do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Isso aqui é um padrão ISO. Ou seja, não é um padrão
que dá tradicionalmente os protocolos de internet, mas é o padrão de fato, o padrão que a gente usa hoje em dia, e a gente está correndo para o 5G, a gente vai falar mais no final do curso, tá bom? Então, senhores, é isso. A gente vai ver mais um pouco mais sobre 5G, sobre 6G também no final, nos próximos slides. Sobre o WiMAX, seria um padrão concorrente do LTE, prometendo também um alcance bastante grande, até 50 km de raio, 100 km de raio. Ele não vingou, ninguém tem celular com WiMAX, né? E aí continua, né? Sobre como é o envio de pacotes, a gente vai trabalhar muito sobre a questão do atraso ao longo do curso e como isso afeta a internet das coisas. Então é bom a gente entender o que é a transmissão de um pacote. A transmissão sequencial de bits. Todo pacote tem L bits de comprimento. Um pacote é considerado transmitido de forma bem-sucedida se transmite do primeiro ao último bit de forma bem-sucedida. Todo enlace tem o que a gente chama de uma taxa de transmissão, número de bits por segundo que ele pode enviar. Então, o que a gente vai chamar de atraso de transmissão é L sobre R. A transmissão de L bits sobre R sobre bits por segundo. Né? Sobre uma taxa de R sobre bits por segundo. Então, se eu quero transmitir 40K no enlace de 10K, pode demorar 4 segundos para fazer isso. Em relação, a gente vai ver muito sobre e-mail físico, né? Mas brevemente, né? O bit é o elemento que vai se propagar entre transmissor e receptor. O enlace físico é o que vai estar entre o transmissor e o receptor. O meio pode ser guiado, como cabeado, ou não guiado, como, por exemplo, meio sem fio. O meio cabeado mais tradicional é o par trançado, que vai ter na categoria CAT5 a CAT8. A CAT8 de 40 GB, tradicionalmente a gente está usando ou cabos CAT5E, ou que são gigabit internet, ou cabos CAT6. Eu já vi poucos cabos CAT8. Cabos coaxial, vocês vão ver, por exemplo, na banda larga da NET, e fibra ótica é cada vez mais comum, né, com baixa taxa de erros. Vários cabos submarinos ligam os diferentes ISPs ao redor do mundo, né, como vocês podem ver, são caros de fazer a manutenção. Aqui um exemplo de como é que eles são colocados, por isso que é muito caro, é muito demorado, é muito difícil, né? Aqui exemplo de rede com a rede da Eletronet, vocês vão ter redes que são transmitidas através da rede elétrica. Isso também está sendo cada vez mais comum quando a gente fala em smart grids, né, redes elétricas inteligentes. O meio físico do rádio cada vez mais comum, vai dividir entre a LAN da sua casa, né, uma rede sem fio da sua casa, longa distância, como 3G, ou um satélite, que a gente vai ver um pouco mais. Eu vou pular aqui um pouco sobre o satélite, vou deixar isso para vocês darem uma olhada no livro, tá? O núcleo da rede é composto basicamente de roteadores, né, pacotes que vão, dispositivos que vão buscar a rota, né. A nossa computação, que a gente chama de computação de pacotes, onde os hospedeiros vão quebrar mensagens da camada de aplicação de pacotes, ou seja, unidades lógicas unitárias que vão ser transmitidas, né, e cada pacote é transmitido na sua capacidade máxima pelo enlace, ou seja, quando uma vez que ele ganhou acesso ao enlace, sendo transmitido de forma contínua, de forma integrada. Né? Então, o pacote é a unidade mínima de transmissão. Então, o que eu vou fazer quando eu for transmitir um pacote? Eu vou ter um esquema que eu chamo de armazena e repassa. A cada enlace do meu roteador, eu vou fazer aquela conta de L sobre R para ver a transmissão. Então, entre o meu hospedeiro e o meu roteador, eu tenho um L sobre R. Entre o roteador e o destino, eu tenho um outro L sobre R. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou armazenar todos os meus bits até o roteador. No roteador, eu vou repassar todos os bits para o destino e quantos isso for. Então, meu atraso fim a fim, o atraso da minha estação original até o meu destino, é de 2L sobre R, desprezando o atraso de propagação que a gente vai ver mais para frente. Mas eu posso ter diversos dispositivos ligados a esse roteador. Ele falou que a gente pode mandar um pacote por vez, então como é que faz? Na chegada ao roteador, eu vou ter um buffer, esse buffer vai uma memória, né? O roteador, como qualquer outro dispositivo computacional, é só um computador com uma tarefa bastante específica. Quando eu era molecote, quando eu era novo, a gente tinha distros Linux especializados em fazer roteamento, porque os roteadores eram muito caros. Hoje isso faz sentido, você vai no edifício na linha central e compra um roteador por R$50, um vagabundo para sua casa. Mas roteadores que a Embratel usa, ou que as grandes operadoras usam, são roteadores de milhares, às vezes milhões de reais o custo. Então varia bastante. Cada roteador tem capacidade de processamento e memória muito grande, e memória muito distintas, na verdade, não necessariamente muito grande.
E conforme teve o boom do crescimento da capacidade dos enlaces, no começo dos anos 2000 até 2010, e continuou crescendo, mas não na mesma velocidade, a gente teve a gente passou de ter problemas em relação ao atraso de transmissão e passou a ter questões no atraso de fila e processamento. O que seria esse atraso de fila e processamento? Conforme os pacotes chegam no buffer do roteador, eu tenho que processar para saber qual é o destino dele e para saber se esse pacote está íntegro ou não. Então, o tempo que eu demoro para decidir sobre a rota e sobre a integridade dele, eu vou chamar de atraso de processamento, e o tempo que ele vai esperar na fila até ser atendido, atraso de fila. Nota que o atraso de processamento também pode ser na tua placa de rede na formação do pacote. Então essas somas de atrasos é que vão gerar o meu atraso de processamento de fila. Tá? Se eu recebo mais pacotes do que eu consigo transmitir, a minha memória é limitada. Se eu começo a exceder a memória, eu começo a fazer o que eu chamo de drop de pacotes. Ou seja, eu começo a perder mensagens. A função que vai determinar a rota de origem e destino eu vou chamar de roteamento. A função que vai mover entre a entrada e a saída do roteador eu vou chamar de repasse ou comutação. Por isso que o switch, que só faz essa operação entre repasse e a saída, é também chamado de comutador, ou repassador, que são um nome muito engraçado que ninguém usa na prática. Uma alternativa seria a computação de circuitos, que é como o seu telefone da tua casa, né? Você vai fazer uma chamada fim a fim. Quando você tira o teu telefone do gancho, ele teoricamente já está com o teu recurso sempre alocado. Não importa se o recurso, se ninguém está usando, na computação de circuitos, o teu recurso vai estar sempre alocado. Tá? E isso contrasta bastante com a comutação de pacotes, que a gente tem visto aqui. Então, olha só, né? Vamos continuando. Aqui um exemplo de computação de circuitos, a rede de telefonia tradicional, quando uma vez que você cometava a chamada era colocada à sua disposição. Né? Com o tempo a gente foi trocando esses dispositivos e a gente passou a ter computadores eletrônicos, por exemplo, a telefonia a gente chama eles de PABX. A computação pode ser por frequência ou por tempo. Aqui a gente vai ver várias locações de faixa de frequência, portadores, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Multiplexações, vocês podem ler um pouco mais sobre isso no livro, tá? Porque a gente vai estar mais interessado na comutação, nessa diferença entre comutação de pacote e comutação de circuitos. O que acontece é que se eu tenho 100K e eu quero, se meus usuários querem 100K de transmissão e eu tenho um laço de um bit, eu só posso colocar 10 usuários. Mas, por outro lado, se eu sei que os usuários só vão usar a rede por 10% do tempo, e eu quero alocar esses 100K, eu posso botar até 35 usuários. Para vocês verem isso, é só vocês traçarem a distribuição binomial desse elemento, e vocês vão ver que no pico vai dar 35 usuários. E se eu tiver 35 usuários ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso igualmente por 35 usuários. Então, a gente, tradicionalmente, os ISPs vão usar a computação de pacote, não porque seja melhor, necessariamente em termos do que o usuário tem. Porque o ideal seria que você sempre tivesse 100K o tempo todo, mas porque é muito mais barato ampliar o número de usuários para o mesmo enlace. Tá? E diminui o desperdício. A palavra é desperdício. Tem menos desperdício, isso é melhor para a rede como um todo. Então, olha só, a computação de pacote também vai ganhar para dados insultos, ou seja, se alguém vai mandar muita coisa, eu vou conseguir gerenciar isso de alguma forma, a gente vai chamar isso de rajada também. Eu não preciso de estabelecimento de conexão, eu tenho compartilhamento de recursos, mas se eu tiver um congestionamento excessivo, eu vou ter atraso e perda e vou precisar de protocolo de gerência desse congestionamento. E eu vou ter alguns algoritmos de QoS, qualidade de serviço, que vão tentar me dar a mesma confiança. Então, né, a gente falou um pouco sobre os ISPs, né, Internet Service Providers, ou sistemas autônomos, né? São os ISPs de acesso vão ter que ser interconectados, é o que a Vivo, Oi, TIM fazem hoje em dia, e vocês notam que eu comentei com vocês na aula passada, que essa interconexão se dá também a nível de rede móvel. Vocês vão ver que, conforme os anos se passaram, as mesmas operadoras os mesmos ISPs, as mesmas operadoras de rede cabeada, se tornaram os ISPs móveis. Né? Claro, comprou a NET, a Oi sempre foi da Telemar, a Telédio comprou, a Vivo comprou a GVT e a TIM criou a Live TIM. Né? Então vamos descrever um pouquinho sobre como é que a internet funciona. Olha só, se eu tivesse todos esses provedores e quisesse interligar todos,
eu teria que interligar, ia ser uma ligação 1 para N e 1 para N de todo mundo, ou seja, N ao quadrado conexões. Isso não é escalável. Então, o que a gente criou, né, seriam ISPs de interconexão. E esses diferentes ISPs vão estar conectados a diferentes sistemas finais. Esses diferentes ISPs vão se comunicar entre si. Ou seja, isso é a internet. A interconexão de ISPs que, através de protocolos comuns, vão trocar tráfego e vão ter acordos comerciais. Isso é o que faz, por exemplo, que a Claro possa oferecer um pacote Claro na América, porque ela tem um acordo com outras operadoras na América. Né? Essa questão de você trocar tráfego quando você está fora da sua rede de origem, a gente chama de roaming. Pô, Cláudio, roaming é isso? É só isso. Ou seja, a internet não tem nada demais, é só um grande acordo comercial entre operadores que escolheram usar protocolos padrões. Né? A gente vai ter protocolos de rede que vão ser intra-operadora e entre operadoras. E a gente vai ver se vocês vão ver mais isso no curso de redes, né, básico. E aí são os protocolos de roteamento intra-operadora, intra-rede ou entre redes. Tá? O mais famoso aqui entre redes é o BGP, e aqui a gente vai ter o SPF e o RIP. O SPF, particularmente. Então a gente vai ter algumas redes regionais ligando esses SPs e redes de provedores de conteúdo, como Google, como Microsoft, como Akamai, como Netflix, que podem criar próprias redes dentro dessas redes, ou seja, redes sobrepondo esses diferentes ISPs para fazer que o conteúdo chegue mais próximo do usuário final. Ou ao invés de você digitar Netflix e buscar no servidor do Netflix lá nos Estados Unidos, você vai ter a infraestrutura do provedor de conteúdo próximo de você para melhorar a tua qualidade de experiência. Né? A gente vai ter ISPs de diferentes níveis, né? A gente em geral está ligado no ISP regional, tá? E redes provedoras de conteúdo também próximo. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo da Sprint, mas a gente tem o backbone nacional da Embratel, que é excelente, né? E aqui é um exemplo do data center regional da Embratel. Conexões internacionais também são possíveis, a gente mostrou, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o atraso na rede. Tá? Então a gente falou sobre atraso de transmissão, falou sobre atraso de fila, falou como é que eles acontecem na transmissão, como isso é questão de enfileiramento, como esse cálculo é dado, só que são 4 tipos de atraso, e gente, isso é uma das caveiras. Da mesma forma que protocolo é uma caveira, isso é uma caveira. E o que é uma caveira? É um conteúdo que eu, Cláudio, vou cobrar na prova. Não é importante, não é você deveria estudar, eu vou cobrar. Entenda a importância disso. Caveira. Quais são os 4 tipos de atraso que um nó pode sofrer? Processamento, que é o atraso da formação do pacote, e depois no roteador, da verificação da rota e da verificação de integridade, do enfileiramento, é o tempo que o pacote espera no buffer do roteador para ser atendido, o tempo da transmissão, que é o tempo, aquele L sobre R, o tempo de eu transmitir L bit sobre enlace, e o tempo da propagação, que é o tempo que um bit demora para percorrer o enlace como um todo. Se você está transmitindo numa rede de par trançado, é aproximadamente 200 mil km por segundo, se numa rede de fibra ótica, 300 mil km por segundo, e que pode não parecer bobagem. Cláudio, então a taxa de propagação desprezível, mais ou menos, se eu tiver num enlace de satélite, pode demorar até 2,5 segundos. A Lonodia é uma caravana, né? Onde a minha caravana está com 10 carros, cada um desses carros seria um bit. Ao chegar no pedágio, leva 12 segundos. Então, transmitir um pacote entre um pedágio e outro seria o tempo dos 10 carros passarem pelo pedágio. Ou seja, é o tempo de cada carro passar. Se o carro passa 100 km por hora e cada pedágio tem 100 km de distância, esse tempo é de 1 hora. Mas se eu somar o tempo de todos os carros no pedágio, 12 segundos para cada carro, vezes 10, 120 segundos, 2 minutos. Então eu teria um atraso, mais de 2 minutos seria meu atraso de processamento e de fila. Tá bom? O atraso de enfileiramento é muito interessante, né? Porque se a razão entre o comprimento do meu pacote em bit e sobre R, que é a minha taxa de transmissão, vezes, né, a minha taxa média de chegada for aproximadamente 0, ou seja, se a minha largura de banda for muito maior do que a minha taxa média de pacote e meu tamanho médio, beleza, eu quase não devo ter filas. Conforme ele vai se aproximando de 1, o atraso vai aumentando. E se essa relação é maior do que 1, gente, a gente tem um problema, porque aí eu vou ter drop de pacotes. Então isso é sempre uma coisa que você tem que analisar quando você for trabalhando com as suas aplicações IoT, porque em geral a nossa largura de banda é baixa, então você tem que saber direitinho o que você está transmitindo. Se vocês quiserem ver as rotas reais na internet, eu recomendo vocês usarem o programa Traceroute. Eu vou postar uma imagem para vocês dentro do grupo, para que vocês possam ver como utilizar.
No exemplo que eu tentei traçar as rotas para o Google, vai mandar, o traceroute vai mandar alguns pacotes que a gente vai chamar de probe requests para ver o atraso médio que a gente tem no nosso caminho. Aqui é um exemplo até que o livro do Kurosi usa. Sobre a perda de pacotes, ela pode ser ou pela falta de integridade ou pela fila cheia, né? E o que acontece quando você perde um pacote? Isso depende do protocolo. Protocolos confiáveis, orientados à conexão, vão pedir para você retransmitir o pacote. Protocolos não confiáveis vão simplesmente deixar para lá. O throughput vai ser a minha vazão, né? A minha taxa de bits por unidade de tempo, ou bits por segundo, né? Eu vou ter o throughput instantâneo, o throughput num determinado período de tempo e o throughput médio. O throughput determinando um período de tempo mais longo. Em geral, a gente está interessado muito no throughput médio, não no throughput instantâneo, né? E aí a gente entra na questão das pilhas de protocolos, que também é super. Então, vamos lá? Sobre os protocolos que a gente vinha falando, né? Então, as redes são muito complexas, então a gente tem muitas coisas para fazer, tem que falar de roteador, tem que falar de computação, falar de software, falar de hardware. Então, como é que eu vou organizar software para essa questão, né? Como é que eu vou organizar essa estrutura? Então, né, pode pegar o caso de uma passagem aérea. O que é viajar de avião? É comprar passagem, despachar malas, embarcar, decolar, voar, aterrissar. Aí na volta eu tenho que aterrissar, desembarcar, recuperar a mala e comprar uma nova passagem ou reclamar da passagem, uma série de passos e ações. A mesma coisa vai acontecer com as redes de computadores. A gente vai ter uma série de passos e vai dividir esses passos. Cada um desses passos vão ter instruções diferentes para fazer. Então, é como se eu dissesse que cada um desses passos vai ser um conjunto de protocolos diferentes para eu agir. Então, cada camada deveria ser independente e implementar um serviço diferente. Tá? Então, ao dividir em camadas para lidar com um sistema complexo, a gente consegue pegar vários pequenos pedaços simples e, ao juntar esses pequenos pedaços, conjunto de pedaços simples, a gente consegue realizar uma operação complexa. Tá? E isso permite que diferentes grupos trabalhem em protocolos diferentes, simultaneamente, sem precisar, né, modificar toda a infraestrutura da rede toda vez que eu mudar um protocolo. No livro a gente tem 5 protocamadas, né? Física, enlace, rede, transporte e aplicação. Não é como a internet é dividida hoje. A internet é dividida em 4 camadas. Hoje a gente usa a pilha TCP/IP, mas para critérios didáticos, e como a gente vai estar usando no curso a pilha do 6LoWPAN, que é exatamente igual a essa pilha, a gente vai ver isso, mas a gente viu isso na primeira aula e vai voltar nisso lá, a gente vai preferir usar essa pilha nesse exato momento. Onde a camada de aplicação vai dar suporte às aplicações de rede, a camada de transporte vai fazer a transferência de dados, né? A camada de rede vai ser responsável por encontrar rotas, né? A camada de enlace vai transmitir a transferência dos bits para frente, e a camada bit física que representa os bits no fio. Se a gente fosse traçar uma analogia de uma carta, a gente podia pensar que a camada de aplicação seria análogo a você escrever uma carta, né? A camada de transporte seria o equivalente a você, né, escrever o endereço para onde você quer, botar a tua carta no envelope, botar um selo e enviar para o correio. A camada de rede seria o equivalente ao correio pegar a tua carta e, através de um endereço, que no correio é o CEP, na rede vai ser o endereço IP, descobrir qual é o prédio, qual é a sua rua para você colocar. A camada de enlace seria equivalente ao teu porteiro, a tua mãe, ou você mesmo, que vai pegar a carta da caixa de correio e levar até a sua casa, onde você vai reler a carta novamente. Né? E essa transmissão toda vai ser a camada física. O modelo ISO-ASI vai diferenciar a camada de aplicação e quebra-linhas em outros 3 protocolos, e no modelo TCP/IP a gente não usa essa diferenciação, apesar de alguns protocolos da camada de aplicação serem protocolos, na verdade, de sessão, ou de apresentação, ou de aplicação, como a gente já vem comunicando, principalmente em redes de VoIP, de voz sobre IP. Mas isso não vem ao caso e a gente vai deixar isso um pouco para lá. Então, por exemplo, dentro desse conceito, em cada protocolo independente, surge o conceito do encapsulamento. E o encapsulamento quer dizer que a mensagem de uma camada vai ser o corpo da mensagem da camada seguinte, onde a camada seguinte vai adicionar um cabeçalho. Então, na verdade, a mensagem original tem uma soma de cabeçalhos para fazer toda essa transmissão. Os seus switches ou computadores só vão ter 2 camadas, porque eles só vão entender camada de enlace em física, que eles vão entrar porta de origem e porta de destino, e o roteador vai ver 3 camadas, que ele vai ver a função da rede. Então a gente começa a ver
que isso ainda mais facilitou para o desenvolvimento dessas máquinas dedicadas, porque eles não precisam de todas essas camadas de software. Olha que coisa interessante, a gente vai ver isso quando a gente falar um pouco mais a fundo sobre as pilhas de IoT. Tá? E conforme as redes foram se popularizando, surgindo, elas foram ficando cada vez mais sob ameaça, né? Onde, uma vez que elas não foram projetadas, elas foram projetadas para boa utilização, e o que a gente tem feito hoje em dia é corrida atrás do prejuízo. Né? As redes podem ser vítimas de malware, vírus, worms, né? Vírus que vão se autorreplicar, ou worms que vão se autorreplicar através de uma recepção passiva, né? Os spywares que vão estar buscando registros, e o infectado pode ser incluído em uma botnet, que pode ser usado para gerar diversos tipos de ataque. O maior ataque de botnet feito na história recente veio de um dispositivo IoT, então é por isso que a gente vai estar se preocupando com isso aqui no curso. Né? O ataque mais comum e ao mesmo tempo um dos mais letais, um dos mais perigosos, é a negação de serviço, onde você vai tentar fazer com que um servidor ou um conjunto de servidores pare de funcionar ou pare de conseguir responder através do excesso de requisições. Tá? A gente vai ter sniffers, analisadores de tráfego, que a gente vai ver. O Wireshark, que eu coloquei lá, que é o tema do trabalho dessa semana, é um analisador de tráfego. O que eu quero que vocês façam essa semana é analisar o tráfego da sua rede usando o Wireshark. Né? Eu posso fazer spoofing de pacotes, que vai ser gerar pacotes falsos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente fala sobre segurança em IoT. O CertBR, que vai gerar uma cartilha de segurança, né? E é isso, tá? Aqui o resto é a história da internet, surge em 1960 com a teoria de filas, né? Ou seja, quem for de ciência da computação vai ver isso na matéria avaliação de desempenho. Só em 69 a ARPANET entra já no auge da Guerra Fria, querendo buscar uma alternativa às redes de telefonia. Em 72 surge a primeira demonstração pública usando o NCP, que foi o primeiro protocolo host-host, ou seja, por enquanto não se comunicava entre redes. Já só vai se comunicar entre redes na década seguinte com o trabalho pioneiro de Cerf e CAM, onde, né, as redes vão se interconectar com minimalismo e autonomia, não sendo necessária nenhuma mudança interna dessa interconexão, no modelo Bash Airport, ou seja, vou tentar mandar se der, deu, se não der, não deu. Roteadores não guardando os estados e com controle centralizado, de forma que se eu perdesse alguma dessas redes, a rede como um todo conseguiria se readaptar, e que define a arquitetura atual da internet até hoje. Ou seja, eu estou dizendo que a internet hoje, em 2020, funciona em modelos que surgiram em 74, um trabalho pioneiro. O Vincent Cerf continua trabalhando até hoje, ele é vice-presidente de inovação do Google. Excelente trabalho. Os protocolos como a gente tem de hoje surgiram nos anos 80, ou seja, já vão fazer 40 anos, 30 anos pelo menos, né? E nos anos 90 e 2000 a gente viu o crescimento da web, com um trabalho pioneiro de Tim Berners-Lee no CERN na época, que ganhou em 2017 ou 2016, se não me engano, o prêmio Turing, né? Ou seja, o Nobel da computação, que foi o protocolo, a questão do hipertexto. Né? A partir do Tim Berners-Lee que a gente consegue ter essa web rica que a gente tem hoje. E a partir de 2005 surge a bomba computação mobile, né, com smartphones e tablets, e a gente está vendo isso cada vez maior, com a internet crescendo também no Brasil. Hoje nós somos o quarto maior consumidor de internet no planeta, com milhões de dispositivos no mundo. A Rede Nacional de Pesquisa tendo aberto, e hoje a UFRJ sendo centro de referência na história dessa internet do país, recebendo prêmios recentemente por isso. Com o professor Aguiar e o professor Edmundo Souza, né, tendo recebido, né, menções honrosas pelo desenvolvimento da rede aqui no Brasil, o que é muito nobre. Tá bom? Então aqui são mais gráficos sobre como funciona a rede da RNP e como ela evoluiu ao longo dos anos. Isso é muito interessante, mostra que a Rede Nacional de Pesquisa é um exemplo de rede corporativa pública, onde a gente tem tido muito sucesso, muito desempenho, né, com laços de altíssima velocidade e cada vez melhores. Tá bom? Cada vez mais a gente vai estar trabalhando nessa direção. Tá bom? E aqui, e a gente tem cooperações com a América Latina como um todo, com a Europa também, e então a gente viu muita coisa em muito pouco tempo. Leiam o material em casa, deem uma olhada nos slides, são os slides básicos do Kurosu, vocês podem baixar na internet. Eu usei os slides do professor Suruagi lá da UFPE, então, mas eles são os slides básicos do Kurosu em sua maioria, mais os mapas que o professor Suruagi botou. Eu agradeço a vocês, a gente continua na próxima aula na quarta-feira, onde a gente vai falar sobre teorias de comunicação sem fio, tá bom? Um abraço a todos, espero que vocês curtam, tem trabalho essa semana,
E se tiverem dúvidas, não hesitem em me contactar, tá bom? Forte abraço, muito obrigado.